Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque ó, tem renovação de Thales Magno, tem situações de Rodrigo Garro e Hugo Souza, tem a volta de Fabrício Angileri, jogo decisivo contra o Vasco no fim de semana e uma declaração polêmica do Ramon Dias. Tudo isso, hein? Vamos atualizar a situação do Thales Magno, porque o Corinthians anunciou oficialmente a renovação de contrato, a extensão do contrato de empréstimo junto ao New York City, e diferentemente do que tínhamos, de que ele estenderia esse contrato por mais um ano, ou seja, até a metade de 2026, esse contrato agora está estendido até o fim de 2025, ou seja, apenas até o final do ano. Eu acho que faz mais sentido, porque terminar o contrato na metade da temporada é sempre um problema, porque você, enfim, se não puder ficar com o jogador, ele fica apenas uma parte, já começa a ficar descomprometido, até no inconsciente, né? Sabendo que não vai ficar, quando o clube não conseguir renovar, a opção de compra para efetivar, né, a aquisição do jogador é muito alta, né? A gente está falando aí de quase 80 milhões de reais. Então o ideal, até para testar mais o Thales Magno, né? Ele ficou um ano, chegou na metade do ano passado. Foi importante no começo, depois chegaram outros reforços em que ele perdeu espaço. O início desse ano ele foi bem de novo, não fez um bom jogo contra o Huracan, como quase ninguém, mas é um jogador que, enfim, é importante, é uma alternativa ali. O Corinthians já tem dificuldades no ataque, então manter o Thales Magno até o final do ano, eu acho que torna-se uma alternativa interessante. E o Corinthians conseguiu e anunciou desta maneira no seu site a extensão do contrato até o fim dessa temporada. Então é uma preocupação a menos. Depois disso, acho que precisa reformular o seu sistema ofensivo, porque vai ser muito difícil pagar o que os americanos querem, né? É muito dinheiro. E eles não vão permitir também uma extensão de contrato, né, de empréstimo a todo instante, né? Uma hora o Corinthians vai ter que se decidir. E aí eu acho que vai ter que mudar a sua configuração ofensiva, buscar outros nomes e tudo mais, mas é algo para não se pensar agora. A gente está no mês de abril, era um contrato que iria até o final de junho e agora apenas no fim de dezembro, beleza? Beleza, vamos falar sobre outras situações. O Angileri, ele não atuou, o lateral esquerdo, diante do Huracan, por conta de uma tendinite na coxa esquerda, como tem tido tendinite, né, nos jogadores do Corinthians. Mas enfim, que é um problema muscular, né, uma inflamação nos tendões ali, aquela coisa toda. A informação é de que esse problema não é tão grave assim e de que ele foi apenas preservado, né, por conta de dores e tudo mais, mas que deve retornar diante do Vasco da Gama neste sábado na Neoquímica Arena, jogo que acontece às 6h30 da tarde. É uma tendência, inclusive. O Ramon Dias chegou a dizer na entrevista coletiva pós-jogo que irá usar força máxima na medida em que o Campeonato Brasileiro é importante. E eu já falei para vocês, depois do empate fora de casa com o Bahia, bom resultado diante das circunstâncias, reservas, ressaca do título, jogo importante, fora de casa, contra um bom time, tudo certo. Mas você precisa confirmar em casa. Então, o Vasco da Gama, teoricamente, não disputa a mesma coisa que o Corinthians no campeonato. Então, o Corinthians precisa necessariamente fazer valer o seu fator local, precisa ganhar o jogo. E com isso, precisa realmente focar todos os seus esforços nisso. O Ramon Dias, quando ele diz assim, vou utilizar o que eu tenho de melhor, força máxima, não quer dizer que vai todo mundo independentemente de qualquer coisa. Não, vai todo mundo que ele consegue ter à disposição. E o Angileri, se tiver recuperado, eu acho que vai para o jogo, tem que ir para o jogo, porque de verdade não há substituto. E a gente falou, tá? Falei para vocês aqui que o Angileri, depois de 9 meses sem jogar, ele emendou uma sequência. Eu falei, vai ter algum momento que ele vai sentir. Ele vai estourar, ele vai. Não tem como. Ele pode estar jogando aí com essa frequência, até surpreendeu todo mundo pela maneira como ele chegou, mas em algum momento ele ia dar uma oscilada, ou técnica ou física. Aconteceu. Ele sentiu alguma coisa, né? Então é natural. Tomara que ele já retorne no fim de semana, porque é um acréscimo tremendo ali na lateral esquerda. Agora, tem outras situações que eu preciso falar com vocês que se referem a Rodrigo Garro e Hugo Souza. Vamos começar pelo Hugo. O Hugo tem uma lesão muscular de grau 2 e o Corinthians não dá prazo de retorno, mas a gente sabe que na média os jogadores costumam retornar depois de uma lesão muscular de grau 2 após 3 semanas, de 3 a 4 semanas, o que daria cerca de um mês sem o Hugo Souza. Mas as informações que chegam é que o goleiro ele tem um tratamento, um cuidado, uma recuperação diferente de um atleta de linha.
Então existe uma expectativa de que daqui a pouco essa recuperação possa acontecer antes desse período da média de 3 semanas. Ou seja, daqui a pouco, em uma semana, em 2 semanas, o Hugo já consiga estar à disposição. O que o Corinthians vai fazer? Avaliar o Hugo semana a semana. Ele vai trabalhando, fazendo fisioterapia, fazendo todo o processo, né, de recuperação dessa lesão muscular e essa cicatrização, e o Corinthians vai acompanhando para saber se o Hugo terá condições ou não. Como ele é um cara muito dedicado, muito profissional, que jogou no sacrifício muitas vezes, inclusive, eu acho aí que a gente pode ter uma antecipação de uma previsão inicial que era de cerca de 1 mês sem o goleiro titular do Corinthians. Talvez umas 2 semanas aí a gente já possa ter o Hugo Souza de volta. Então vamos ter que acompanhar essa situação. Rodrigo Garro. O Garro, como todos sabem, está em Madrid para, segundo o Corinthians, se submeter a um tratamento inovador da sua tendinopatia patelar, que é uma tendinite no seu joelho direito. E segundo o Samir Carvalho, e confirmado inclusive por outros portais, ele foi realizar esse procedimento com um especialista que já trabalhou com o Memphis Depay no Atlético de Madrid. Hoje é um profissional que não está em clube algum, mas está lá em Madrid, e na Espanha tem vários profissionais renomados, especialmente na questão joelho, né? Tem o Ramon Cugá lá, que é do Barcelona, que trata o joelho do Suárez, que tratou o joelho de grandes craques do mundo, que todo mundo vai lá para se consultar com o cara. Esse não tem o nome, né? Mas é um cara do Atlético de Madrid, que hoje nem está vinculado a clube algum, que foi indicado pelo Memphis para que o Garro enfrentasse, né, realizasse esse tratamento. É um tratamento de fisioterapia com uso de choques e agulhas fisioterapêuticas. Agora tem o seguinte, esse tratamento, enfim, é um tratamento que vai durar cerca de 1 semana, o Garro volta e continua a sua recuperação no Brasil. Existe uma expectativa de que o Garro fique pelo menos uns 2 meses afastado, o que seria bem problemático, né? A gente está falando aí de um jogador super importante, e outras pessoas dão conta de que daqui a pouco ele retorne apenas depois do Mundial, ou seja, apenas no mês de julho. A gente está em abril, maio, junho, 2 meses, dia 15 de junho começa o Mundial, se ele não voltar até o dia 15, somente no mês de julho, o que é uma pena, enfim, mas o Garro tá tentando, né? Tá tentando curar de uma maneira sem cirurgia esse problema que ele enfrenta no seu joelho direito. Pra gente fechar, o Ramon Dias, na sua entrevista pós-jogo, depois daquela derrota meio inexplicável, né? Pela maneira como o time jogou, contra o Huracan, que surpreendeu o Corinthians dentro de casa, complicando a vida do Corinthians já na Sul-Americana. Um dos grandes questionamentos do jogo foi do porquê o Igor Coronado, por exemplo, demorou tanto a entrar. Quando eu falo Igor Coronado, eu estou falando não necessariamente do jogador, mas de um jogador com essa característica. Porque o Corinthians precisava de um meia armador naquele momento e para muitos ele demorou para entrar. A resposta do Ramon sobre essa pergunta, sobre a demora para colocar o Igor Coronado, foi num sentido muito diferente daquilo que muitos imaginavam. Ele chegou e disse o seguinte, para eu usar o Coronado, eu teria que tirar o Memphis. E essa é uma decisão muito difícil. Oi? Porque, teoricamente, o Coronado e o Memphis, eles podem jogar juntos. Como o Garro e o Memphis jogam juntos. O Memphis joga no ataque, o Garro é o meia. O Coronado entra como meia, o Memphis segue no ataque. Quando ele escala o Romero, o Memphis volta para ser esse meio-campista. Isso é uma questão que até então entendíamos como pontual. O Memphis faz essa função também. Auxiliou muito no primeiro jogo da final lá no Allianz Parque. Sabe fazer essa função. Agora, quando ele diz que para ele colocar o Coronado ele teria que tirar o Memphis e não o Romero, porque era simples, era tirar o Romero, colocar o Coronado, avançar o Memphis para o ataque e acabou. Mas quando ele fala isso, chama a atenção. Porque não faz sentido. O Coronado não disputa vaga com o Memphis, disputa vaga com o Romero. A questão é que o Memphis troca de posição. A menos que exista uma combinação, uma conversa, um acordo já do Memphis querer jogar como meia. Já que ele é o camisa 10, que ele seja esse cara mais centralizado, que ele tenha esse acordo com o Ramon. A partir de agora eu quero jogar por dentro. E aí o Ramon entenda
que, opa, não, eu não posso tirar o Memphis dali. Para eu botar o Coronado, eu vou ter que tirar o Memphis. Então eu não ponho o Coronado e eu deixo o Memphis ali. É estranho. Porque é só a gente usar o raciocínio do Rodrigo Garro. Se o Garro tivesse à disposição, ou quando o Garro voltar, ele vai dizer também que os dois se invalidam? Disputam a mesma função? Ou o Garro e o Memphis podem jogar juntos com aquele trio, Garro, Memphis e Yuri? Então não fez nenhum sentido essa declaração do Ramon, que começa a se perder nas entrevistas, que quando tem jogos da Conmebol Sul-Americana é ele que tem que ir para os microfones responder e não pode o auxiliar, e aí a gente vê como ele se perde, né? Porque o Emiliano traduz, inclusive, muitas perguntas que são feitas a ele, que ele não entende, mesmo estando há algum tempo já no Brasil. O Emiliano responde a maior parte das perguntas e o Ramon fica meio que, né? E aí, quando é jogo da Libertadores, que é o técnico que assina a súmula, ele tem que dar explicações e ele não consegue. Então, só um detalhezinho aí de que eu fiquei desconfiado com essa resposta do tipo, não. E aí, o que eu vi no campo já não deu certo, e aí quando o técnico vai explicar, eu também não me convence, e aí fica difícil. Vamos ver o que acontece nesse jogo contra o Vasco, que é de fundamental importância. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo aí um giro de informações do Corinthians. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos iniciar o vídeo falando aí do fracasso do Corinthians e também do fracasso do técnico Ramon Dias em competição internacional. O Huracan acabou aí tendo sua primeira vitória no Brasil. Até então não havia vencido nenhum time aqui no Brasil. Memphis Depay não jogou nada nesse jogo contra o Huracan, né? E ficou devendo demais da conta. Memphis acabou aí jogando muito bem contra o Palmeiras, né? Mas na competição internacional, tanto na pré-Libertadores, ele não jogou nada, quanto aí na Sul-Americana, na estreia do Corinthians, sem falar do ano passado, que o Corinthians foi eliminado na Argentina pelo Racing e Memphis também não colocou o pé na bola. O que eu não entendi, na verdade, foi a entrevista do Ramon Dias, em dizer que para colocar Igor Coronado, precisa de tirar o Memphis Depay. São jogadores de posições diferentes. O Memphis é atacante. O Memphis joga com o Yuri Alberto na frente. Então, para mim, o substituto natural de Rodrigo Garro é Yuri Alberto. Quando você afasta o Memphis para o meio campo e coloca Romero, você está mudando o jogador de posição. Mas o Memphis tem qualidade para jogar no meio campo. Isso aconteceu contra o Palmeiras no primeiro jogo, que o Rodrigo Garro não jogou. Mas, para mim, o substituto natural é Igor Coronado. Será que a família Dias não gosta do Igor Coronado? Nas competições internacionais, o seu filho Emiliano Dias não pode dar entrevista. E quando é Ramon Dias dando entrevista, para mim, ele acaba se complicando mais. Corinthians vai ter que esquecer a comemoração do Paulista. Já acabou. Tem que acordar. Tem que começar nas competições, né? Tem coisas que você entende. Por exemplo, o Palmeiras ano passado foi eliminado pelo Botafogo. Normal, não podia classificar os dois. Mas foram dois grandes jogos. Agora tem coisa que, para mim, é um vexame. É o Corinthians ser eliminado por Barcelona de Guayaquil. Isso para mim é um vexame. Tendo em vista que contra a Universidade Central quase que o Corinthians foi eliminado. Tem coisas que é vexatória. Tem coisa que a gente entende como normal. E Corinthians nas competições internacionais só fazem papelão. Corinthians nas competições internacionais é uma vergonha. Exceção. 2012, que o Corinthians foi campeão invicto da Libertadores. Exceção, porque na 95, 98% que o Corinthians participa, o Corinthians faz a gente passar vergonha. Isso não pode acontecer com um time do tamanho do Corinthians. Um time milionário, um time que tem uma folha salarial mensal
de 25 milhões de reais. Cara, surreal. O time do Corinthians é um time milionário. Então isso não pode. Depay, ele foi fundamental, né? Para mim, em 2 momentos ele foi fundamental no Corinthians. Foi fundamental para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento ano passado no Brasileirão. E também foi fundamental na conquista do título paulista, né? Mas nas competições internacionais tá devendo e muito. Tá sendo um fiasco. A gente tem que falar a real. A gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente tem de cobrar daquela pessoa que tem condições, né? A Bíblia diz, é bíblico isso, quanto mais é dado, é cobrado. Se o Memphis ganha em torno de 4 milhões mensais no Corinthians, o prêmio do Paulistão, a porcentagem deles são 4 milhões e 700 mil, livre de impostos. Por que a gente não pode cobrar o Memphis? Por que a torcida do Corinthians não tem direito de cobrar o Memphis? Por tudo que ele representa, por tudo que ele ganha, pela expectativa que ele trouxe ao torcedor corintiano. Por que não pode cobrar? Eu vejo jornalista, muita gente passando pano pro Memphis. E eu não vou passar pano pro Memphis porque ele ganha um absurdo e ele ganha para nos representar, para nos ajudar em jogos grandes. O Corinthians tem aí um índice muito ruim, o Corinthians é um fiasco em competição internacional. Tá na hora do Memphis chegar e assumir a responsabilidade. Para falar assim, ó, após o Memphis chegar ao Corinthians, mudou o histórico do Timão nas competições internacionais. O Corinthians passou a ganhar, passou a conquistar, não deixou o Huracan dar um chocolate no Corinthians na Neoquímica Arena. Um time da Argentina de menor expressão, que nunca havia vencido no Brasil e deitou e rolou para cima do Corinthians. Tá devendo e muito. Depay, na Sul-Americana, né, é um fiasco. Tanto ano passado quanto esse ano. Não tá jogando nada. O próximo jogo do Corinthians é contra o América de Cali fora de casa. Tendo em vista que o América de Cali já ganhou do Racing do Uruguai. Se o Corinthians perder para o América de Cali, o Corinthians vai ficar com 0 pontos. E o América de Cali vai para 6 pontos. E aí, praticamente, o Corinthians vai dar adeus a essa competição, que para nós também é inédita. Se o Corinthians ganhasse, um título que a gente não tem na galeria. Então o Corinthians precisaria de fazer um pouco mais de esforço, de lutar um pouco mais, para ver se consegue ganhar um título dessa expressão. A defesa do Corinthians bateu cabeça. A defesa do Corinthians é ruim. O Corinthians precisa ir ao mercado e fazer a contratação. O Corinthians andou em campo. Meu Deus do céu. Faltou o que nesse jogo? Para mim faltou tudo. Faltou tática. Ramon Dias não escalou um time taticamente perfeito com defesa contra o Palmeiras. Faltou técnica. E faltou sobretudo, onde o Corinthians é conhecido, onde o Corinthians sempre ganhou. Como? Faltou raça. Faltou superação. Faltou determinação. Faltou suar o uniforme. Faltou muita coisa que é o forte do Corinthians. Agora precisa, o quanto antes possível, já virar a chave desse jogo contra o Huracan em casa, virar a chave desse vexame e já pensar no Vasco da Gama, que o Corinthians e Vasco busca objetivo diferente na competição no Brasileirão. O Corinthians tem estreou muito bem, empatando com o Bahia fora de cá com o time reserva. Não é fácil. Agora, contra o Vasco, o Ramon Dias disse que vai escalar time com força máxima. Isso com força máxima, né, como diz o Chico Garcia, não significa que o Corinthians vai pôr até jogador lesionado. Não, o Corinthians vai colocar jogadores que estão livres, né? Que o departamento médico diz que o jogador tem condição. Fabrício Angileri sofreu aí uma lesão na coxa. Então o jogador não jogou contra o Huracan e fez muita falta. Esse cara, um momento, né, ele ia estourar mesmo, porque esse cara chegou no Corinthians após 9 meses sem jogar, chegou e vestiu a camisa e arrebentou, porque tem muita qualidade. Então a gente não sabe se vai estar disponível contra o Vasco no sábado, né? Se tiver, vai pro jogo. E Rodrigo Garro não estará
livre, porque o Rodrigão vai passar essa semana todinha em Madrid, fazendo um tratamento no seu joelho, né? Porque ele tem uma tendinopatia patelar no joelho, né? Então tá fora, tá lá, tá na Espanha essa semana. Após essa semana ele retorna ao Brasil e continua os tratamentos no Corinthians. Quando ele vai voltar? A previsão é de 1 para 2, pode chegar até 3 meses sem jogar. Isso daria o quê? O Mundial do meio do ano, após o Mundial do meio do ano. Mas o importante é que o jogador se cuide e fique bem. Porque na reta final do ano, o campeonato aperta, a gente vai precisar do jogador. O Rodrigo Garra é um talento. Que pena, né, que ele jogando, sentindo dor, tomando infiltração, jogando com o joelho anestesiado, ele não apresentou seu melhor futebol esse ano e fez falta ao Corinthians, né? Tendo em vista que na seleção do Paulistão, e ele não apareceu em premiação nenhuma, porque realmente não merecia devido praticamente quase não ter jogado. Rodrigo Garra iniciou um ano muito pesado, um ano muito complicado, né? Envolveu num acidente fatal na Argentina, voltou, se lesionou, jogou tomando infiltração, jogou com o joelho anestesiado. Então, infelizmente, né, o jogador tem que se cuidar para depois nos ajudar um pouco mais adiante. Sobre o Hugo Souza também sofreu uma lesão na coxa de grau 2, né? O tratamento do jogador pode demorar aí também 1 mês, mas pode voltar até um pouco antes. O Hugo Souza já estava sofrendo essa lesão, né? Já estava machucado desde o dia 23, né, de fevereiro, quando jogou contra o Guarani e acabou se machucando. Jogou no sacrifício final de ano e foi o herói do título. Pegou o pênalti de Rafael Veiga, nos tranquilizando, e aí daí para frente o Corinthians foi só administrar o jogo para levantar a taça. Sobre Thales Magno, o Corinthians conseguiu com êxito ao prolongamento do seu contrato, que terminaria agora junho. Aí o Corinthians prolongou o seu empréstimo até dezembro, porque comprar é praticamente impossível, comprar um jogador, né, que chega a quase 80 milhões de reais. Então o Corinthians não tem dinheiro, né? O Corinthians contratou o jogador por oportunidade de mercado. Então são más e boas notícias que a gente tem que trazer aqui pro canal para atualizar nossos amigos que nos acompanham aqui no canal, né? Que todo dia vocês ficam ligadinhos, porque todo dia a gente traz notícias do Corinthians, a gente atualiza, né? Tudo que está acontecendo lá dentro do CT Joaquim Grava, né? E o Corinthians agora se preparando, retornou ontem a nossa preparação para enfrentar aí o Vasco da Gama no sabadão, e o Corinthians precisa dessa vitória para ir para 4 pontos e começar o Brasileirão com o pé direito. E aí, fiel, o que vocês acharam das informações? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar o seu comentário. Deixe também o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe a sua inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.